Olá, bem-vindos ao primeiro encontro do Prêmios Impactos Positivos. É com prazer que eu medio esse encontro tão especial e importante principalmente no contexto atual, entre duas pessoas tão relevantes para essa questão do meio ambiente e do cuidado com as pessoas, Carlos Nobre e Fábio Operovitch. Eu sou Sandra Pinheiro, sou Board Advisor da premiação Impactos Positivos, e sem mais delongas, não vou apresentá-los, primeiro porque eu já acho que eles são relevantes e conhecidos o suficiente, mas de qualquer forma, no final do vídeo, a gente vai colocar um QR Code para vocês interagirem com eles através do LinkedIn, ok? Então, vamos lá. Eu quero focar no primeiro tema que eu acho relevante, e todos nós ouvimos várias versões ou várias impressões sobre a COP27, mas vocês têm um olhar de quem esteve lá, de quem participou, vozes importantes nesse diálogo. Então, eu gostaria de saber de cada um o que vocês viram de bom, de desafiante e de novas oportunidades, porque deve ser um ambiente rico em novas ideias também e diálogos. Carlos? Boa tarde, Sandra e meu amigo Fábio. Olha, foi muito interessante, uma participação muito variada na COP. Logicamente, eu não representei governo, não estava lá pelo governo brasileiro, eu estava lá pelo Painel Científico para a Amazônia, que é um órgão da ONU. E o que eu sinto de positivo, depois o Fábio tem que fazer um comentário que ele entende muito do mundo financeiro dos países ricos, a criação do Fundo de Perdas e Danos, né? Isso aí foi o grande aspecto de solução, porque são bilhões de habitantes do planeta que contribuíram pouquíssimo para o aquecimento global, padrões de emissões baixíssimos, como, por exemplo, 1 bilhão de habitantes da África, como mais de 100 milhões de habitantes do nosso país, Brasil, que contribuem muito pouco, tem uma pegada de carbono muito baixa, e são os mais pobres, os vulneráveis, que vivem em áreas de risco. Então, esse fundo é muito importante. Foi criado. Agora, como vai funcionar, quanto recurso, é difícil prever, nós temos que ser otimistas, mas esse é um caminho ainda que pode levar a uma ou duas ou três COPs. Um outro aspecto positivo, ou vamos dizer assim, um aspecto não negativo, que havia uma preocupação muito grande, é que foi mantido o objetivo da COP26 de Glasgow de manter o limite do aquecimento global em 1,5 graus. É muito difícil, mas é bom que a COP não voltou atrás. Existe um enorme risco de alguma COP nos próximos anos falar: não, vamos voltar para 2015 lá na COP 21 em Paris 2015 e vamos jogar para 2 graus. Eu acho que esse risco ele existe. Não foi ultrapassado dessa vez, então isso aí eu considero positivo, porque realmente nós não podemos permitir que nós ultrapassemos 1,5 graus, que os riscos são gigantescos para todo o planeta. E é lógico, as NDCs dos países, eu concluo meu comentário dizendo que as NDCs dos países ainda não são muito ambiciosas. Se a gente pegar todas agora, algumas que foram atualizadas na COP27, o planeta iria aquecer 2,3 a 2,5 graus. Então, nós temos um enorme desafio, reduzir em 50% as emissões até 2030, COP26, de Glasgow. Nós estamos indo numa direção oposta. O secretário-geral Guterres, no primeiro discurso dele, ele já falou isso, chamou a atenção. E esse ano vai ser o ano das maiores emissões do planeta, e 2023, 2024 e provavelmente 2025 vão aumentar ainda mais. Então, esse é um enorme desafio, ainda que os países tenham se comprometido, mas é difícil prever que nós atingiremos esses objetivos até 2030 e zerar as emissões até 2050. Fábio? Bom, primeiro, super obrigado pelo convite, é um prazer, Carlos, estar aqui contigo de novo. E que bom que você, Sandra, começou perguntando para o Carlos, porque ele deu um panorama mais científico,
e desde que eu voltei da COP eu tenho respondido perguntas semelhantes a que você me fez, e eu me deparo com um público que talvez entenda pouco o que significa a COP, né? E eu acho que eu queria dar um pouco desse panorama. A COP, na verdade, a gente pode dizer que ela é dividida em 3 espaços totalmente distintos. Tem um espaço dos pavilhões, em que as pessoas transitam, e aí, nesses pavilhões, existem os países ali representados, existem tecnologias, existe a sociedade civil, existe, enfim, eventos paralelos acontecendo em cada um desses pavilhões. É um espaço bastante grande, onde realmente circula a grande maioria das milhares de pessoas que estão na COP. Depois existem as salas de conferência, onde acontecem painéis simultâneos, uma dezena de painéis simultâneos para os mais diversos assuntos. Cada dia tem um tema e esses painéis vão acontecendo. Mas o coração da COP não é isso. O coração da COP são as negociações que acontecem entre as autoridades governamentais e que se tenta chegar em algumas soluções. Então, o que o Carlos colocou sobre, por exemplo, o fundo de perdas e danos, é algo que eu não participo. O Carlos colocou aqui que ele não participou dessa vez também, e é uma área em separado, onde as pessoas, não são todas as pessoas que transitam por ali. Então, quando a gente vê as notícias sobre a COP, as resoluções que aconteceram, etc., a gente basicamente está se falando do que os países negociaram e acordaram neste espaço, né? Então, a minha vivência de COP são nos outros 2 espaços, que eu acho que é importante a gente dizer que não existe uma COP só, né? Elas acontecem no mesmo espaço, no mesmo dia, mas com personagens diferentes e com arranjos diferentes. E aí, algumas observações eu tenho. A primeira, a minha sensação de ser brasileiro transitando na COP é uma sensação de receptividade, e acho que o Carlos também pode dar o depoimento dele nesse aspecto. O Brasil, ele deixou de ser visto como vilão e rapidamente não foi para a neutralidade, ele foi como protagonista, né? Então, acho que essa sensação que eu tive ao percorrer os estandes, dizer que eu era brasileiro e interagir, acho que o Brasil é uma página virada, e o Brasil recupera o status de protagonista na agenda do clima. Eu acho que essa é a primeira sensação positiva que eu posso trazer dessa COP. Então, isso foi, para mim, bastante nítido. O segundo, que tem um pouco a ver com isso, é uma curiosidade. O Brasil era o único país que contava com 3 estandes. Então, quase todos os países eram representados por um único estande, e o Brasil tinha 3. Então, tinha o estande oficial do governo. Este atual governo impediu a sociedade civil de participar, e, portanto, a sociedade civil tinha um outro estande, que, por sinal, era o mais movimentado, mais rico, mais ativo, que era o Brasil Climate Hub, onde realmente tudo acontecia, e tinha um terceiro estande, que era do consórcio dos estados da Amazônia. Então, o Brasil, curiosamente, participava com 3 estandes, e isso também nos dá noção de como a gente está num Brasil cindido, né? Que muito provavelmente, espero, na próxima COP, a gente tenha um stand só, com participação de todos os estados representados e também da sociedade civil ali representada. Acho que tem um outro momento também de Brasil, que acho que foi muito emblemático, que é o discurso do presidente Lula, que foi um discurso, goste ou não goste do presidente, tenha ou não votado no presidente, é um discurso de respeito, de inserção do Brasil num contexto mundial, e acho que traz as atenções para o Brasil nesse sentido. E o Brasil sai de um lugar, vamos dizer, que estava fora do tabuleiro, não só climático, como no geopolítico, e acho que esse discurso do Lula foi bastante importante nesse sentido. Nesse contexto, também houve o anúncio da candidatura do Brasil para sediar a COP30, que também é bastante relevante, né? Então, é bastante emblemática, especificamente a COP30 eventualmente será aqui na Amazônia, e eu acho que tem algumas consequências se isso porventura vir a acontecer, que acho que traz um pouco da sociedade brasileira para dentro da discussão climática. Acho que hoje, infelizmente, o brasileiro médio
pouco entende sobre os riscos climáticos e, portanto, não participa, não muda de atitude, não pressiona nem como investidor, nem como consumidor, nem como cidadão. Então, acho que isso seria excelente se isso acontecesse, mas também traz o mundo para dentro da Amazônia. O mundo todo fala da Amazônia, mas poucos conhecem a Amazônia. Seria excelente se a gente conseguisse sediar uma COP, ainda mais a COP30. Então, eu acho que esse é um pouco da minha leitura. Especificamente, nas minhas andanças ali, eu visitei muitos, eu não posso dizer todos, mas a grande maioria dos países, inclusive os mais periféricos. Tive conversas muito interessantes com Togo, Chad, Malawi, vários países que eu, numa vida normal, que regular no Brasil, dificilmente eu teria essa oportunidade. E, basicamente, o que eu ouvi desses países mais periféricos é um grande grito de socorro. Muitas coisas referentes à mudança climática já estão acontecendo e penalizando demais esses países que predominantemente vivem de agricultura, então mudança de regime de chuvas, alagamentos, etc. Então, isso tem... Arquipélagos, né? Arquipélagos também, né? Então, isso tem sido muito... contundente, muito forte. Acho que esse pedido de socorro desses países foi muito nítido. E quando eu percorria os países mais envolvidos, a sensação que eu tinha do discurso estamos avançados na agenda e estamos com um dever cumprido. Então, não há uma conversa, ou pelo menos uma aparente conversa, de empatia entre países ricos e desenvolvidos em relação àqueles gritos de socorro dos países mais pobres. Então, acho que esse é a mensagem mais forte que eu trouxe de lá. Uhum. Eu concordo com você aí que normalmente nos grandes eventos que eu fui internacionais, você tem ali sim o core, onde se tomam as decisões institucionais, mas eu sempre achei mais interessante ficar ao redor desses espaços, onde parecia haver mais entusiasmo e boas ideias, e eu digo que a iniciativa privada, muitas vezes, e os que têm menos poder, muitas vezes trazem soluções fenomenais. Então, a troca mais rica sempre me pareceu na periferia, vamos dizer, né, ao redor desse core de grandes decisões. Por isso que eu te perguntei ali, eu sei que vocês participaram disso, né? Então, quando a gente fala em inovação e trazer impacto positivo, a troca entre os países, as pessoas do mundo inteiro ali deve ter sido assim um absurdo de interessante, né? Com boas ideias e também com boas soluções aí de baixo custo, enfim, de acordo com as suas potencialidades, né, de cada país, eu diria, né? Carlos, quer trocar mais algum? Eu acho, fique à vontade, a palavra é sua. Eu só quero mencionar, reiterar um pouco o que o Fábio falou, que por mais que não tenha sido a posição oficial do governo brasileiro lá na COP, que foi um pouco inexpressiva, não houve ali nenhuma grande manifestação, nem a favor nem contra, o ministro do Meio Ambiente foi visto pela imprensa indo mergulhar. Então, eu quero só destacar que talvez para o Brasil a coisa mais importante dessa COP não foi a negociação do governo brasileiro, mas foi o discurso do presidente eleito Lula. Foi um discurso brilhante e ele traz no discurso dele um aspecto muito importante, que é retomar o nosso país, retomar um protagonismo, uma liderança no combate à emergência climática. Nós vínhamos muito bem 10 anos atrás, reduzindo muitos desmatamentos da Amazônia, éramos o país que mais reduzia as emissões naqueles anos. Depois tudo foi invertido e esse governo é um governo anti-ciência, negacionista de mudanças climáticas, anti-meio ambiente. E o discurso do presidente Lula, então, por mais que ele não fosse nada oficial da COP, mas ele teve um impacto internacional e também um impacto muito grande para os países amazônicos e para o Brasil. Então, eu quero destacar, ele coloca um monte de desafios de zerar o desmatamento, o presidente não fala mais legal versus ilegal, é zerar o desmatamento,
Pela primeira vez na história, nós teremos um Ministério de Povos Indígenas valorizando muito, ou respeitando muito, dando poder político e social aos povos indígenas, que preservam mais de 25% da floresta amazônica. O presidente Lula também lançou no seu discurso a ideia de que o Brasil, o segundo maior exportador de alimentos do mundo, o quarto maior produtor de alimentos, tem que caminhar para uma agricultura regenerativa e sustentável. Então, eu acho que essas são mensagens muito importantes e também a importância dos países ricos contribuírem para reduzir a vulnerabilidade das populações pobres de todo o mundo e as mais vulneráveis. O presidente Lula também destacou isso com muita ênfase política. Então, eu acho que esse desafio que o presidente Lula coloca, ele coloca isso para todos nós, mas é lógico para o seu governo, a partir de 1º de janeiro, mas eu saí da COP otimista. Eu saí da COP otimista que nós temos, o Brasil tem sim condições, e eu tenho falado muito nas minhas palestras que nós podemos ser o primeiro país de grandes emissões, a atender os objetivos do Acordo de Paris. Vamos reduzir nossas emissões em 50% ou mais até 2030, zerando o desmatamento da Amazônia, praticando uma agricultura regenerativa, acelerando a transição para energias renováveis, e vamos ser, muito antes de 2050, atingir o Net Zero. O Brasil pode, certamente, até 2040, ser talvez um dos primeiros países do mundo, para não dizer o primeiro país do mundo de grandes emissões, a atender os objetivos do Acordo de Paris. Eu acho que todos nós temos que trabalhar muito nessa direção, e inovação é essencial para isso. Legal, então você deu aqui o gancho para a minha próxima pergunta, que é realmente sobre isso, porque a iniciativa privada e as grandes parcerias, né, vamos para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Parcerias, né, o 17, como que vocês veem, e aí eu acho interessante vocês trazerem a visão de cada um, tanto Carlos Nobre, em relação à Amazônia, qual o futuro dos negócios conscientes ali, o que você diria para alguém que quer se engajar como negócio consciente, vamos falar de bioeconomia, que é uma fala sua que eu acho super relevante, e Fábio, em relação também a nós aqui do Sul, e empresas, né, relacionadas também com os ODS, quais os negócios, o que a gente diz para quem é empreendedor, quer montar uma startup, que tem verba, para onde ele vai para trazer um negócio consciente que atenda todo esse tema que estamos discutindo. Carlos, quer iniciar? Muito rapidamente, que eu já falei um pouco disso, mas é essencial, logicamente, para salvar a Amazônia, que está muito próxima de um ponto de não retorno, que a gente chama uma degradação, uma savanização terrível. Ali o sul da Amazônia todo, do Atlântico até a Bolívia, 2,3 milhões de quilômetros quadrados, tem todos os sinais que nós estamos na véspera desse precipício. Então, nós temos que zerar o desmatamento, zerar a degradação, mas, para isso, nós precisamos fazer várias outras coisas. Uma delas é criar, talvez, o maior projeto, e nós lançamos essa ideia lá na COP, o Painel Científico para a Amazônia lançou a ideia do maior projeto de restauração florestal, para todo o sul da Amazônia, a área desmatada ao redor dos Andes. É muito importante. Isso retira centenas de milhões de toneladas de dióxido de carbono, combatendo a emergência climática, mas principalmente fazendo a floresta voltar a funcionar como floresta, reciclando água, exportando vapor d'água para o resto da América do Sul. Mas, para isso, além da restauração florestal, nós precisamos criar uma nova economia. O presidente Lula já falou isso também, uma economia de floresta em pé, eu adiciono uma economia de floresta em pé, rios fluindo. E esse é um enorme desafio. Hoje nós já sabemos, o potencial dos produtos da floresta em pé, sistemas agroflorestais, é muito maior economicamente do que pecuária, carne, soja e outros produtos, e mineração. Muito mais. Por exemplo, sistemas agroflorestais geram 10 vezes uma renda maior por hectare do que gado médio na Amazônia. Então, esse é um aspecto. Agora, só ficar ali numa economia primária de produtos florestais, não. Nós temos que, aí sim, é o grande desafio, não é só para a Amazônia, para os países amazônicos, é para o Brasil. Vamos criar uma economia com agregação de valor, agregação a todas as cadeias. E como é agregação de valor? É industrialização. Não existe país desenvolvido que não seja país industrializado. Então, vamos
inverter a nossa economia que vem se desindustrializando há 25 anos, como o presidente Lula falou também no seu discurso após o resultado da eleição. Vamos reindustrializar o país e vamos industrializar a Amazônia. Esse é o projeto Amazônia 4.0 que nós estamos propondo, como também capacitar as populações amazônicas para esse novo modelo de uma economia de floresta em pé. E para isso nós também já lançamos, e lá na COP teve uma enorme repercussão, a criação do Instituto de Tecnologia da Amazônia, nós chamamos o AMIT. E estamos muito interessados, países amazônicos, Colômbia, Peru, Bolívia mostraram interesse, o próprio presidente eleito Lula já mostrou interesse nisso. Então, vamos nessa linha, e eu digo, um desafio para os jovens, vamos criar uma comunidade, o Fábio entende isso muito mais do que eu, como criar uma comunidade gigantesca, dezenas de milhares, centenas de milhares de jovens ecoempreendedores, startups, projetos inovadores, e, lógico, um grande desafio que nós também temos que vencer é como valorizar e utilizar o conhecimento dos povos indígenas e comunidades locais. Povos indígenas há milhares de anos vivem com uma economia indígena de floresta em pé. Então, esse é o grande desafio dos países amazônicos, mas eu estou muito otimista que nós vamos ter uma grande oportunidade de vencer esse desafio. Isso mesmo. Fábio, bem isso que eu queria ouvir de você. Você é sócio da Fama Investimentos, você tem um olhar de investidor, então traz inovação para esse assunto, né, para esse tema, e traz capitalismo consciente também, que eu também sou embaixadora. Então, eu queria ouvir de você como isso tudo tem sinergia e pode abrir caminho, sim, para vencer esse grande desafio a partir, sim, da inovação. Bom, acho que a gente tem que endereçar essa questão com o pragmatismo que ela merece. Até a COP26 em Glasgow, o mercado financeiro praticamente não participava de COPs. Aliás, se a gente voltar um pouquinho no tempo, fazer pesquisa de Google e etc., a gente voltar para 3, 4, 5 anos atrás, sequer o mundo corporativo ou o mercado financeiro se importava com COPs. A gente estava na 27ª edição, ou seja, as outras edições antes da COP26 foram ignoradas pelo mercado. Então, não dá para dizer que o mercado esteja presente no assunto quando ele chegou ontem. Esses alertas que são feitos pela comunidade científica, eles são bastante antigos. E está muito claro que dificilmente a gente vai chegar numa solução sem o capital, né? A parte regulatória não tem sido suficiente, a parte de consciência não tem sido suficiente. Então, para o líder empresarial que chegou ontem, ele não está ainda suficientemente consciente para mudar a maneira com qual ele faz seus negócios, toma suas decisões. Também não podemos esquecer que os líderes empresariais, eles têm basicamente o mesmo perfil daquele líder que colocou o planeta nessa situação. Basicamente são homens brancos, héteros de meia idade, que são pouco empáticos com o coletivo e muito mais empáticos com os interesses individuais. Então, não é possível imaginar que só porque o assunto ambiental, mudança climática, entrou em evidência nos últimos 2 ou 3 anos, que essas pessoas vão mudar uma chave e, do dia para a noite, vão tomar decisões de uma maneira diferente. Esse é um processo. E esse processo, infelizmente, é lento e não temos esse tempo. Portanto, eu acho que a gente precisa de um conjunto de fatores para que essas coisas mudem mais rapidamente. Quando, Sandra, você fala de startups, para mim, é um alento. Primeiro, porque geralmente são realizados por pessoas mais jovens, e as pessoas mais jovens não são exatamente desse perfil que eu coloquei. São pessoas, em geral, né, da geração Z, que são mais conscientes e conectadas com esse tema. Então, necessariamente, ou muito provavelmente, a empresa já nasce de uma maneira um pouco mais positiva, com essa preocupação de stakeholder. Segundo, que transformações culturais em empresas centenárias, muito grandes, etc., é um processo muito mais complicado do que uma formação cultural numa empresa menor. E terceiro, que o Carlos mesmo colocou, existe uma série de desafios e, portanto, quando existem desafios, existem também oportunidades. Então, as startups, elas são montadas para resolver problemas
e serão remunerados por isso. Então, há um incentivo muito grande de startups de várias naturezas, de vários subsetores, para tentar endereçar essas questões. O grande problema é como nós, enquanto cidadãos, mudaremos os nossos hábitos de consumo e como as empresas mudarão seus métodos produtivos. Então, a gente precisa, enfim, consumir diferente e agir diferente, e as empresas também precisam fazer diferente, senão a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, se a gente não... acho que não é especificamente o caso do Brasil, mas se o mundo não passar por uma transição energética, não conseguiremos superar esse desafio. Se o Brasil não... ou se o Brasil continuar tolerando o desmatamento e fazendo vista grossa, tanto do ponto de vista das autoridades quanto do consumidor também, em relação a essas questões, também não superaremos esse desafio. Então, cabe a nós, enquanto cidadãos, e não só ao capital, ajudar nesse processo. Eu acho que ele envolve o consumidor, ele envolve o investidor, ele envolve o empresário, ele envolve o regulador. Eu acho que ele já chegou numa situação à beira do precipício que não será uma varinha de condão que vai resolver as coisas de uma hora para outra. Não, com certeza. Carlos, quer complementar? Não, eu só queria fazer uma mensagem final, muito simples, muito rápida. Vamos realmente desenvolver o que eu chamo o Amazon Green Deal, né? Os países do mundo, depois da pandemia, a Europa criou o European Green Deal, os Estados Unidos criou o Green New Deal, e o Brasil tem essa responsabilidade, e os países amazônicos todos, e vamos liderar esse Amazon Green Deal para encontrar um modelo realmente sustentável para a Amazônia, salvar a Amazônia, e, por que não, temos a maior biodiversidade do planeta na Amazônia, na Mata Atlântica, na savana tropical Cerrado, na Caatinga, nos Pampas, no Pantanal. Vamos nos tornar a primeira potência ambiental da sociobiodiversidade. E não existe nenhum país do mundo que seja potência econômica e social da sociobiodiversidade. Que esse seja o nosso desafio e vamos atacá-lo e vencê-lo. Já é hora, né, Carlos? Eu vendo a sua biografia, quando você se formou no ITA, eu estava escutando minha irmã, que estava na universidade, falando que o professor já estava comentando sobre o derretimento das calotas polares, que era como se falava dessa primeira, né, desse primeiro olhar sobre a crise climática, né? E como aquilo me tomou, vamos dizer assim, por medo ou por preocupação, né? E a gente olha para trás e como demora, né, para a sociedade entender isso, da urgência em se tomar decisões, né? O meu field é a construção civil, então faz pelo menos 15 anos que eu falo sobre, no ambiente corporativo, que eu falo sobre certificações ambientais, né, que atendem não só os aspectos de energia, água, como materiais, enfim. E desde lá, falando em conselhos, assim, a gente entende que só pela questão de viabilidade econômica que a gente consegue ser ouvido, né, que consegue implementar boas práticas, e não percebem que quando falam, ESG não é viável, como assim, se a gente está falando de risco? Se diminui risco de implantar uma indústria numa área que sofre crise hídrica, é um fator de negócios. Então, é a forma que eu tenho lidado com toda essa urgência, né, de convencer a indústria, Fábio, e o setor corporativo a adotar as boas práticas, né? Mas é um trabalho de formiga, eu diria, né? Fábio? O que você tem de mensagem? O que você quer deixar aqui para quem está nos participando desse encontro e que é relevante? Então, eu acho que essa pauta ambiental, ela não pode ser entendida mais como uma pauta ambiental, única e exclusivamente. Ela é essencialmente uma pauta social. Todas as questões ambientais levam
há consequências sociais bastante relevantes, né? Seja na disponibilidade ou insegurança alimentar, seja na questão de moradia, seja em empobrecimento da população, etc. Porque o brasileiro, em geral, nas minhas andanças por aí, ele costuma se distanciar das questões ambientais e se preocupar com questões um pouco mais sociais. Ele faz, nessa questão da mudança climática, ou do meio ambiente, ou da crise da biodiversidade, ele faz uma desconexão entre o ambiental e o social. Eu acho que a gente tem que entender isso como algo conectado. E, inclusive, quando a gente fala hoje em dia muito sobre ESG, eu acho um erro ter a sigla, o acrônimo ESG, porque ele induz a separação do ambiental em relação ao social. Então, acho que a gente tem que tratar desses assuntos de uma forma agregada. Além disso, cada vez mais fica evidente que que existe uma preocupação para ser endereçada, que além da científica, tem uma questão de ética, como, por exemplo, se preocupar com a justiça climática, se preocupar com o racismo climático e etc., que, enfim, vai além da questão científica, a gente começar a entender como essas questões de ética e injustiça, elas interagem em relação às pessoas. E eu acho que esse debate é um debate bem relevante para a gente ter. E eu acho que essa é a tendência agora, olhar um pouco mais para o ser humano dentro desse contexto, quer dizer, como ele é afetado, e a questão de responsabilidade, entender que os menos responsáveis são aqueles mais afetados, tanto do ponto de vista geográfico, quanto do ponto de vista dos recortes populacionais. E, por fim, acho que uma outra tendência importante que a gente deve ver nos próximos anos, mas começando já, é a questão da litigância climática. Já temos alguns poucos exemplos no mundo, temos um exemplo também no Brasil em relação a isso, mas acho que isso vai começar a pipocar. E isso pode levar, ou pode ser um indutor de aumento de responsabilidade das empresas. No momento em que elas entendem que não é só uma pressão midiática, não é só um estardalhaço em redes sociais, mas elas podem ser penalizadas no sentido de terem que pagar pela externalidade, ou exigir a justiça exigir uma mudança de conduta em relação às empresas, elas podem ter que tomar atitudes preventivas. Então, essa deve ser uma tendência que a gente deve observar no mundo a partir de agora. Fábio, voltando a essa questão do ESG, eu acho que a gente pode desenvolver um pouco mais. A minha atuação hoje, eu que vim também de 15 anos atuando na área de saúde, eu trabalhei bastante as questões sobre pessoas, sobre inclusão, falava muito, era chamada a falar, era referência na questão de inclusão da terceira idade, deficientes físicos, enfim. E aí, juntando com as expertises de certificações ambientais, eu entendo esse movimento que nós estamos passando hoje com um olhar, tanto pela idade quanto pela experiência, assim, um olhar holístico, vamos dizer assim. O movimento ESG, quando ele começou, eu era diretora de uma empresa, sócia-diretora da empresa, eu comecei a sentir as demandas dar upload nas minhas políticas sociais também, de LGPD, para apresentar propostas para as empresas multinacionais. Então, como diretora de empresa, isso faz 2 anos atrás, eu comecei, puxa, o que está havendo? Eu comecei a sentir esse movimento, e ele já estava começando, ia agir lá fora, e eu entendi a pegada. Só que eu olho esse movimento como uma simples alavancagem da Agenda 2030. Eu entendo a Agenda 2030 como nosso roadmap consciencial, e o ESG como, ok, cumprimento de norma, quer estar no mercado, quer participar, enfim, tem que atender às boas práticas, e simples, de uma maneira pragmática, vamos dizer assim, né? Então, você também comenta sobre essas questões de tokenização, de tornar isso métrica só, e eu acho que é bem aí onde se encontra esse meu raciocínio, sabe? Quando eu trago para a empresa
né, eu presto mentoria, enfim, para iniciar essa jornada, então, de uma forma coerente, né, muito como a tua fala. Espera aí, vamos olhar para isso de uma forma consistente, né? Então, eu olho para a agenda ODS, né, a Agenda 2030, os ODS, as metas dos ODS, que quase ninguém fala, e dali eu retiro, olha, isso aqui vai te servir para você mostrar seu desempenho em boas práticas, seu relatório empresarial. Então, essa é a minha visão, e eu acho que eu adoraria ouvir você comentar também a tua visão sobre isso, né, sobre o movimento ESG e sobre a Agenda 2030 também, como você enxerga. Eu acho que tanto a Agenda 2030 quanto o movimento ESG, ele ajuda bastante as empresas e investidores a terem como se fosse um guia de referência, como se fosse um protocolo, como se fosse um framework sobre o que focar, aonde focar, o que é relevante, o que é material, o que não é material, etc. Isso não é uma solução, mas, enfim, na Agenda 2030 tem ali os objetivos de desenvolvimento sustentável, e aí as empresas podem falar, poxa, o que eu estou contribuindo positivamente para, o que eu estou contribuindo negativamente. Então, ajuda nessa reflexão interna e cada uma das empresas e investidores podem escolher alguns caminhos e pensar se estão criando externalidades negativas em algum sentido, né? Então, poxa, se eu estou indo por um caminho, mas eu estou, enfim, trazendo efeitos colaterais em outro, então estou atrapalhando a Agenda 2030. Então, eu acho que serve muito como um guia de referência de temas. Eu acho que quando veio o acrônimo ESG, ele veio em cima de uma discussão que ele estava muito abstrata sobre responsabilidade, né? Porque responsabilidade cada um entende da maneira que quiser, e aí vem o ESG e começa a organizar um pouco as ideias, e vem protocolos em cima, e etc. Acho que isso facilita. Mas a gente precisa lembrar que tudo isso é um trabalho de essência. Se a gente transforma a Agenda 2030, ou os protocolos, ou as métricas ESG puramente em metas paramétricas, a gente deixa de discutir a essência. Isso é o que mais me preocupa, né? Só dando um exemplo, enfim, só para ter um pouco de referência, a gente fala bastante, por exemplo, de diversidade. Então, uma empresa que eventualmente coloca na sua diretoria mais mulheres, por exemplo, para aumentar a diversidade de gênero, mas sem saber por que elas estão lá, sem dar a escuta ou a voz específica para elas, sem entender que empresas diversas entendem melhor, você está tokenizando a figura da mulher. Você está ali tentando sair melhor nos rankings, tentando agradar o público investidor ou a mídia, etc., para poder mostrar uma estatística. ESG, sustentabilidade, responsabilidade não é estatística. Então, as empresas precisam, nesse caso, e obviamente a gente pode extrapolar isso para todos os exemplos, não tem que aumentar o percentual de mulheres na diretoria porque isso é demandado pela sociedade ou porque isso eu vou pontuar melhor aqui ou ali. Precisa aumentar o número de mulheres na diretoria, porque é bom ter mulheres na diretoria, porque você vai ter uma decisão, uma tomada de decisão melhor por conta da diversidade. E no momento que essa empresa entender isso e tomar decisões melhores, ela vai cada vez mais trabalhar pela diversidade. E só um aspecto, só para que fique claro, estou dando exemplo de mulheres, mas que é um dos recordes, eu poderia estar falando de equidade racial, a gente podia falar de LGBTQIA+, enfim, é só um exemplo. Então, eu acho que hoje a gente está numa situação que é crítica, porque grande parte das empresas estão indo atrás da métrica e não da essência. E isso acaba fazendo com que as empresas se percam, né? A gente precisa discutir um pouco da essência. E quando a gente pensa tanto na Agenda 2030, quanto em tudo que se fala sobre ESG, a gente basicamente está falando de 3 pilares. Os pilares são meio ambiente, direitos humanos e ética, né? Então,
a gente pode transformar qualquer um daqueles ODS dentro desses pilares. E é isso que a gente tem que valorizar, é isso que a gente tem que discutir, e são temas complexos, amplos, densos, e não são resolvidos do dia para a noite, e eles têm muitas ramificações e muito debate, e não são questões binárias, né? Eu acho que a gente precisa entender as complexidades que existem dentro deste contexto. Com certeza. E a gente teve a oportunidade de ver, falando da plataforma de impactos conscientes, de impactos positivos, quantos negócios conscientes são relevantes, quantas iniciativas tem pelo Brasil todo que abordam isso, de olhar para as pessoas, de olhar para o meio ambiente de uma forma transversal e preencher, e buscar preencher esses gaps do nosso desenvolvimento nada sustentável, né? Então, eu desejo sucesso aí nesse momento que passa esse vídeo. Não está definido ainda qual é o ganhador dessa premiação, mas é muito relevante ter esse tipo de atividade ou de premiação para que as empresas também se coadunem com esse esforço, também se engajem em propor boas práticas e desenvolver dentro das suas empresas e iniciar novos negócios com esse olhar, né, em relação às pessoas e ao meio ambiente, porque só assim a gente vai estar realmente colaborando para esse mundo que precisa urgentemente de melhores soluções, né? Fábio, eu queria te agradecer muito a participação e te deixo aí algumas palavras ainda que você quiser deixar como mensagem aí para quem está nos ouvindo. Bom, primeiro eu queria parabenizar o a vencedora, né? Seja quem for, também não sei quem seja, mas acho que o importante aqui, a vida não é feita só de um vencedor. Acho que existe todo um processo, né, de projetos maravilhosos que não necessariamente se tornaram o vencedor, mas a existência desse processo, a existência de uma jornada, etc., é o que vai transformar. Então, eu acho que essa consciência de ter mais empatia e desenvolver soluções em prol de um coletivo, eu acho sensacional, mas independente disso, as empresas precisam trazer cada vez mais os stakeholders para dentro do processo decisório. Então, a tomada de decisão das empresas conscientes é aquela que contempla os mais variados stakeholders dentro do processo. Ou seja, as empresas precisam entender como que aquela decisão tomada vai afetar fornecedores, clientes, colaboradores, meio ambiente, imprensa, governo, os pares, as comunidades no entorno, etc., etc., etc. Se as empresas estiverem só conectadas ao seu próprio resultado, seu próprio lucro, muito provavelmente elas estarão tomando decisões de curto prazo e que não buscam longevidade, nem redução de risco, e muito menos a responsabilidade, né? Então, eu acho que eu gostaria de finalizar aqui contribuindo para esse debate de que as decisões precisam ser tomadas de uma maneira diferente. A gente está no meio de um grande processo de transformação do capitalismo, de um capitalismo mais inclusivo, que a gente está saindo de um capitalismo que se olha única e exclusivamente para o acionista, para um capitalismo que contempla os stakeholders no processo decisório. E a gente precisa contribuir para acelerar esse movimento. Super obrigado. Obrigada a você também, e fica aí essa mensagem para todos nós, né? Nós não existimos. Aquela frase da Rainha do Congo foi especial, né, Fábio? Eu não existo sem você e você não existe sem mim. Espetacular. Ali, para quem não viu, quem quiser acessar, eu postei no meu LinkedIn no meu Instagram, no LinkedIn não coube. É maravilhosa. Rainha do Congo é um show, acho que mais de 10, uns 12 minutos que ela fala. Assim, para ver, rever muitas vezes. Fica a Também dica para você. recomendo. Agradeço muito o debate, eu acho que foi muito rico, e vamos em frente e com o prêmio, né, dos impactos muito positivos que nós temos que criar na sociedade global, mas principalmente na sociedade brasileira.
muitíssimo obrigado, um abraço também ao Fábio, um grande parceiro, e continuamos. Nós que agradecemos a sua participação, nossa, e sabemos do teu empenho aí em colaborar com a gente. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado. Até logo. Até lá. Um abraço, pessoal.